Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos lá dar continuidade ao nosso módulo. Então, capítulo 3, nós vamos ver os meios de culturas utilizados pelos micro-organismos. Vocês vão ver muito isso durante todas as práticas de vocês, durante todo o terceiro módulo. Mas no segundo módulo nós vamos dar uma base para vocês saberem o que nós vamos ver futuramente, que vai ser as práticas de vocês do dia a dia. Introdução do nosso assunto. Os micro-organismos eles necessitam de substâncias nutritivas para que assim obtenham um crescimento. No ambiente, os micro-organismos encontram os nutrientes nas formas de compostos orgânicos e ou inorgânicos. Desta forma, podem desenvolver-se em meios inteiramente inorgânicos, outros em meios orgânicos ou mistos. Ou seja, eu costumo dizer sempre, todos os micro-organismos, nós fazemos aquela semeadura, uma técnica de semeadura, colocamos eles inoculados em uma placa contendo um meio. Para que aquele meio está ali? Aquele meio vai estar ali para fornecer ao micro-organismo os nutrientes que ele necessita. Porque a nossa ideia é que eles apareçam, que eles cresçam, para que nós podemos ver as suas características e assim combater a tal infecção. Então, estes compostos, eles podem ser orgânicos, podem ser extraídos do meio natural e podem ser inorgânicos, podem ser criados. E mistos, ou podem ser dos dois, natural e não natural. Os componentes contidos no meio de cultura. Os micro-organismos necessitam de fontes de energia, como eu falei para vocês anteriormente. Eles precisam se alimentar, nós vamos dar o que a eles? Vamos dar comida, vamos dar uma moradia boa para que ele se sinta como se estivessem afetando o hospedeiro. Então ele precisa de fontes de energia, fontes de carbono e fontes de nitrogênio. Então vai ter tudo isso contido no meio de cultura. Sais minerais, água, fatores de crescimento, são vitaminas e outras substâncias. E essas substâncias são fornecidas a partir de fontes orgânicas e ou inorgânicas. Como princípio básico, o meio de cultura deve ser o mais próximo das condições reais onde ele habita. Ou seja, eu vou precisar colocar nesse meio de cultura umas condições como para que ele achasse que ele estivesse afetando o hospedeiro. Então assim eu vou conseguir avaliá-lo em vida, certo? Então existem micro-organismos que crescem em diversos meios de cultura. Outros crescem apenas em meios especiais. Sendo assim, não existe um meio de cultura universal. Sempre vai ter um específico e um não específico. De forma que cada micro-organismo tem as suas exigências nutricionais. É como nós. Eles também têm as suas exigências. Nós gostamos de comer feijão, arroz, e já tem pessoas que não gostam. Então os micro-organismos, eles têm as exigências dele também. Ele pode crescer em tal meio de cultura e o outro não cresce. A classificação dos meios de cultivo. Existem os meios líquidos, os sólidos e os semissólidos. Os líquidos, eles não têm agente solidificante, então ele vai ficar totalmente líquido e nós vamos tentar fazer o cultivo nesse meio totalmente líquido. E apresenta-se como caldo, como um exemplo do caldo BHI, que é o Bry High Infusion, que é composto por sangue de cérebro de carneiro. Então ele está ali por alguma forma. Nós vamos precisar daquele caldo para fazer a bactéria crescer ali, ela se alimentar, absorver todos os nutrientes contidos naquele meio e assim nós podemos ver como é que ela se comporta. Existe o meio sólido, semissólido, perdão, que adiciona-se uma quantidade de solução solidificante, que é cerca de 0,5 a 1% de água. Vai colocar bem pouquinho e ele vai ficar semissólido, não vai ficar tão líquido nem tão sólido. E o meio sólido, que contém a maior quantidade de solução solidificante, que é de 1,5 a 2. Lembram que o semissólido ele contém apenas 0,5 a 1 e já o totalmente sólido ele contém de 1,5 a 2%. Ele vai ficar totalmente sólido e nós vamos conseguir avaliar os micro-organismos aí. Gente, todos esses três meios de cultivo, eles têm o mesmo objetivo: fazer com que o micro-organismo absorva os nutrientes, sendo orgânicos e inorgânicos, e aí eles vão achar que estão mais próximos, né, do hospedeiro, que eles são acostumados a infectar, então eles vão achar que estão lá.
Então, dessa forma, nós vamos conseguir fazer a avaliação do mesmo, fazer com que ele cresça, ver como ele se comporta. E mais futuramente, ver a questão do antibiograma também. De que é composto a solução solidificante? Todos se perguntam, e sim, que solução é essa? Então, a solução ela é composta por agar. O que é agar, professor? É uma substância que é extraída de algas vermelhas, que é o Gelidium corneum, que é uma alga marinha japonesa. Nessa alga marinha japonesa vai conter o ácido sulfúrico diluído a 80 graus Celsius. Esse composto, principalmente, ele é composto por D-galactose 3,6, anidro L-galactose e o ácido D-glucurônico. Então ele é composto por 3 açúcares compostos orgânicos e inorgânicos, e as bactérias vão se alimentar deles, elas vão extrair as energias deles. A função dos meios de culturas, eu já falei o que é, do que ele é composto, então preciso falar para vocês qual a função dos mesmos. Eles existem os meios simples. Nesses meios simples, os componentes possuem todas as fontes de nutrientes requeridos pelo micro-organismo, mais comuns e menos exigentes, nutricionalmente, que os micro-organismos vão precisar. Entre eles está o exemplo do H nutriente ou H caldo nutritivo. Então vai ser para crescer todo tipo de micro-organismo. Seletivo e transporte. Estes meios conservam as características da amostra desde a coleta até o semeio final, ou seja, eu vou estar com ele apenas para transportar determinada amostra. Exemplo, o Stuart, que é o suave. O suave ele tem um meio de cultura ou não tem um meio de cultura. Se ele não tiver um meio de cultura, eu vou colocar a solução salina, 3 ml, e vou transportar minha amostra até que ela chegue no laboratório para ser avaliada. Ele é sensível, né, ao deslocamento, evita muitas vezes a inativação de bactéria em ambiente longe do laboratório. O Stuart, que é o meu Stuart, foi a pessoa que criou o suave. E existem os meios de manutenção, que é utilizado na manutenção de amostras de bactérias. São meio pobres, né, eles não têm muito nutrientes, nos quais as bactérias não podem crescer muito, para evitar a formação de compostos tóxicos. Eu não quero que a bactéria cresça, então eles são os menos utilizados. Natureza, de onde eles são extraídos? Eles podem ser extraídos naturalmente e sinteticamente ou mistos. Os naturais são preparados com base em produtos naturais, como peptona, extrato de carne, soro, leite, folhas, frutos e etc. Podem ver que são todos compostos naturais. Então, ele vai ter a quantidade específica de cada nutriente. Então, tem os sintéticos, que são quimicamente definidos. Então, eu vou precisar sintetizar, vou precisar fazer uma reação química, onde a quantidade exata de cada nutriente ou elemento químico é conhecido, permitindo saber se um elemento em particular é essencial para o crescimento de determinado micro-organismo, que é o fator de crescimento. Eu vou inserir nele um fator de crescimento para fazer a determinada bactéria crescer. E os mistos ou semissintéticos, que são, como o próprio nome diz, mistos ou semissintéticos, são meios preparados com a mistura de naturais com sintéticos. Ele vai utilizar um pouco dos naturais e dos sintéticos, das reações químicas e os naturais extraídos todos da natureza. Fiquem ligados à dica do professor. Não existe um meio de cultura universal, ou seja, cada micro-organismo tem sua exigência. Então assim, eu vou ter que usar esse daqui para todo micro-organismo. Não, todo micro-organismo tem a sua exigência, eles são bastante exigentes. Então a classificação dos meios de culturas tem fim meramente didáticos. Como observado, um mesmo meio pode ter mais de uma função. Exemplo, o mannitol salgado, ele serve para crescer as bactérias gram-positivas, gram-negativas e fungos, então ele tem mais de uma função. E o nosso exercício, pessoal, o exercício 3, para vocês fixarem. Então, os micro-organismos podem sobreviver sem nutrientes? Explique. Vocês vão em toda aquela questão que eu falei, que eles precisam, que eles não precisam, e vão explicar o porquê. Quais as fontes contidas nos meios de cultura?
a fim de nutrir os micro-organismos. Vocês vão dizer aquelas 3 fontezinhas que eu falei. Composição da solução solidificante. Vocês vão falar o que é composto, aquele ácido que eu falei, a porcentagem que é composta, entendeu? De onde ele é extraído. Vocês vão colocar tudo isso. Cite 3 tipos de meio de cultura e explique cada um. Os 3 tipos que eu expliquei aqui, vocês vão citar e explicar cada um. Os meios de cultura podem ser naturais, sintéticos e mistos. Tá correto isso aí, pessoal? Então vocês vão ter que dizer se sim e vão explicar cada um. Então boas aulas para vocês. Fecha aqui o nosso ciclo e espero que vocês tenham entendido, e mais adiante vocês vão estudar por esses 3 exercícios e vão fazer a nossa próxima avaliação teórica. Então um abraço a todos, fiquem com Deus e até as nossas aulas práticas.